muitas vezes não avançamos porque não estamos preparados, mas mais do que uma vez, ou quase sempre, o problema é que nós estamos preparados, ou seja, estamos parados antes de começar. E se sofres deste problema, este episódio extraordinário do Criador Contente é para ti, porque é sobre isto que vamos falar hoje. Por isso, fica aí, porque vou só fazer ali um recadinho e já volto. Até já! Vamos então aqui a isto. Onde é que está? Pode ser este, julgo eu. E aqui estamos de volta para mais um episódio extraordinário extra mundial do Criador Contente. Tudo, quase tudo, algumas coisas, vá, do que tu precisas para te tornares aquele criador que tu sonhaste ser quando eras criancinha. A cada episódio, tudo aquilo que te vai tornar efetivamente no Criador Contente. And now, diretamente de Portugal para quase todo o mundo e as Ilhas da Madeira, Açores e as Berlenga. Aquele presidente que todos estavam esperando. Convosco, Marco Novo, que por acaso sou eu. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio extraordinário do Criador Contente em direto, como habitualmente. Já agora podes encontrar isto também no Substack e tens aqui por cima no TikTok o link na descrição do vídeo. É fácil de encontrar, ok? Não te esqueças, tens também na descrição do vídeo de subscrever o canal. Atenção, é importante, porque quem não subscreve não fica leve e a balança vai-vos castigar. Tem também, como é evidente, a opção de pôr um like no vídeo, partilhar com alguém que possa ter interesse, porque quem comparte, como já sabem, sabe da arte, e devem também deixar comentários, alguma dúvida, questão, inquietude, sobressalto que tenham sobre a criação de conteúdos, live streaming, inclusivamente o StreamYard, que é também a ferramenta que faz possível este episódio e outros muitos antes, ok, é isso, que já foram gravados. Tens um link afiliado na descrição do vídeo para poderes experimentar o StreamYard e não vais pagar mais por isso, e eu vou receber uma pequena comissão que me vai ajudar a continuar o meu trabalho árduo na evangelização de conteúdos, ok? Tens então os links, além de outros links de inteligência artificial. Falar nisso, muito em breve vou fazer um episódio dedicado às minhas ferramentas de inteligência artificial, aquelas que eu uso, quais são as que uso e para que uso, por isso fica atento, porque em breve, se não for na próxima semana, será na semana seguinte, ok? Fica atento porque vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar precisamente dessa coisa que acontece com muita frequência. Eu já dediquei um episódio a este tema, mas nunca é demasiado falar sobre ele, que é o estar preparado. E há efetivamente, o que acontece muitas vezes é que nós não estamos preparados e ficamos preparados, ou seja, achamos que não estamos preparados, que ainda não sabemos tudo, que ainda nos falta qualquer coisa, falta-nos a luz, falta-nos a câmara, falta-nos o microfone, às vezes falta-nos a vontade, ok? E isso vai fazer com que a gente pare e não comece a fazer coisas. Ai, que informação dramática. Por isso,
eu tenho aqui um conjunto de ideias que vou partilhar contigo, debater contigo, para que possas ultrapassar esta coisa terrível que é o estar preparado e não preparado. A primeira coisa que eu quero que tu saibas, e é daquelas realidades absolutas, diria eu, é que ninguém está preparado no início. Ou seja, toda a gente no início, pelo menos que eu saiba, tem dúvidas, não tem a câmara certa, não tem o microfone certo. Aliás, se tu fores ver, eu já falei nisto em alguns episódios, se tu fores ver todos os criadores que estão aí com muito sucesso neste momento, nenhum deles era assim quando começou. A câmera é diferente, o microfone é diferente, a desenvoltura é diferente, o conteúdo por si só também já é diferente. Por isso, nunca vais estar preparado no início, ok? É daquelas coisas que temos de ter consciência e, por vezes, o facto de começar é a melhor forma para nos prepararmos. E volto a dizer isto, fiz esta analogia, faço esta analogia contigo. Eu, quando fiz a primeira vez o Caminho de Santiago, falei com imensas pessoas sobre o caminho, tudo o que era preciso levar, os cuidados a ter e etc. Cheguei a meio do caminho, percebi que grande parte das coisas que precisava saber não sabia, e muitas das coisas que sabia não eram obrigatoriamente necessárias. Daí cheguei à conclusão que a melhor maneira de fazer o caminho é de te preparares para fazer o caminho é fazendo o caminho. A melhor coisa de te preparares para fazer conteúdo é fazer conteúdo. Não há outra forma. Por isso, tens esta premissa logo inicial. Outra coisa que é importante, e eu acredito nisto piamente, é que o público vai ser mais simpático, diria assim, mais permissivo, vai-te perdoar mais. No início vai ter mais tolerância, digamos assim, para os teus erros, apesar de que eu considero que não há. Somos mais exigentes nós connosco mesmo que propriamente o público. Ok, acredito piamente nisto. Aliás, já crio conteúdo há mais de 10 anos e houve, nestes anos todos, houve no máximo, eventualmente, 10 comentários negativos em relação ao meu conteúdo, por isso quero acreditar que na maior parte das situações o público ou a audiência está lá para nos ajudar e para aprender connosco, para, quanto mais não seja para ver como é que estamos, etc. Por isso, não vão. E o grau de exigência também é verdade, vai aumentando conforme tu vais sendo um criador mais credenciado, digamos assim, mais reputado. Como é evidente aí, o grau de exigência será obrigatoriamente maior. Faz parte da conversa. Outra coisa que tem de bom quando estamos a começar é que temos praticamente o palco todo à nossa disposição. Os instrumentos todos, ou seja, como não temos ainda uma identidade, digamos assim, marcada, estamos a começar, estamos a experimentar coisas, temos mais liberdade para fazer. Por exemplo, neste momento, de alguma forma, já estou um pouquinho limitado, porque já tenho a bagagem de 10 anos, já tenho, digamos assim, alguns vícios também, já tenho pessoas que me associam a um determinado tipo de conteúdo e seria um pouquinho mais complicado para mim, apesar de que eu já, como é evidente, já assumo essa situação, já aceito essa situação, mas não tenho tanta liberdade como alguém que esteja a começar hoje, que pode, digamos assim, experimentar vários instrumentos e ver com o qual se sente mais confortável, ver com qual instrumento, por assim dizer, o público gosta mais de nos ver, etc. Por isso, quando estamos a começar, temos também essa liberdade que é extremamente interessante. E com isso vais descobrindo aos poucos o teu caminho. É daquelas coisas que tem de bom a fase inicial, é que tu podes ir descobrindo, como não tens, digamos assim, bagagem, não estás a carregar bagagem, tens mais liberdade para experimentar, para ir descobrindo, para experimentar formatos diferentes, experimentar redes diferentes, tens muita mais liberdade e podes então descobrir o teu caminho. Como não tens, digamos assim, essas limitações, podes ver em onde é que te sentes mais confortável, e este espaço de descoberta acredita que é das melhores coisas que a criação de conteúdo
tem de bonito. É descobrir onde é que a comunidade reage melhor, onde é que tu tens mais feedback da comunidade. Tudo isto faz parte deste processo de preparação, digamos assim, mas que se ocorre se tu estiveres a criar, se tu estiveres a partilhar as coisas, se o teu conteúdo estiver a ser visto. Caso contrário, se estiveres à espera de estar preparado, ficas na fase de preparado e aí de certeza que nada vai acontecer. Decorrente disso, como já falei, a questão de liberdade para mim é fundamental. Se quiseres fazer um formato mais arriscado, mais ousado, experimentar, tens essa possibilidade que também é boa, e isso vai-te trazer. Porque repara, uma das questões, um, um dos problemas, digamos assim, uma das limitações dos criadores que já têm um percurso mais longo é que o público, a audiência, habituou-se àquele formato e quando ele também pronto, lá está, aqui estamos a falar de uma zona de conforto que pode ser perigosa, mas a gente habitua-se e depois quer o público, quer o criador, e depois é mais complicado experimentar coisas novas, porque às vezes vou arriscar para quê, o público, e se corre mal, vamos sentir mal, o público se calhar também vai-nos, para que é que estás para aí a fazer tolarias? Daí ser importante nós, no início, fazermos isto, experimentar coisas novas, identificar nichos, identificar formatos que nos façam sentir confortáveis e também de alguma forma não nos prendermos tanto, porque é mais fácil nós termos, digamos assim, esta liberdade no início e depois mantê-la do que seguir um caminho logo no início e depois tentar derivar ou tentar fazer aquilo que o pivoting é mais difícil quando já temos alguns anos de estrada. Daí ser importante logo de início experimentarmos várias coisas, termos essa liberdade e seguir adiante. Outra coisa que, como já disse, nós temos de ter em consciência é que a preparação é um processo contínuo, ou seja, nós temos que ter uma micro preparação, que seria, por exemplo, cada episódio nós temos que o preparar, programar o conteúdo, scriptá-lo se for necessário, preparar criatividades, gravar ou transmitir em direto, depois a parte da edição, a parte da distribuição, digamos assim, quando nós colocamos o conteúdo online e depois lhe damos vida, quer nas redes sociais, quer por newsletter, fazer stories para promover, etc, etc, etc. Aí a parte da edição. Isto é micro preparação. E depois temos a macro preparação, que é nós estarmos, digamos assim, preparando-nos todos os dias em relação ao tipo de conteúdo que falamos, à área, digamos assim, em que estamos a operar, perceber quais são as novas tendências, o que é que está a acontecer, sobre o que é que vamos falar, etc. Ok? Criar aqui uma macro operação. Depois também na parte da macro operação temos os nossos equipamentos, se já é hora de trocar de câmara, se já devo investir em outras luzes, microfones, tripés, seja o que for. Isto também são coisas que nós temos que ir preparando. Mais uma vez, nós só temos consciência destas necessidades quando estamos a criar, porque caso contrário, até podemos idealizar coisas, podemos achar que a câmara A, a câmara B, a câmara C vai fazer muito por nós, mas não vamos fazer ideia, porque não estamos a experimentar, não estamos a ter esse confronto, digamos assim, com a realidade. Se pensarmos que o microfone A, B ou C vai ser o que nos vai fazer a diferença. E depois também há aqui outra realidade em relação a isto, que é, se nós não temos um termo de comparação, tudo aquilo que possamos idealizar vai ficar um bocado assim, pouco palpável, muito no ar, porque eu sei que se tenho um microfone dinâmico e depois quero pensar no microfone condensador, eu sei, por exemplo, quais são as condições que tenho, eu sei o que é que um e outro me trazem, o que é que um e outro, de certa forma, implicam. Se eu não tenho este termo de comparação, vai ser mais difícil a perceber isto. Daí ser, mais uma vez, muito importante estar a fazer coisas. Depois, outra coisa que
que vem da preparação e do facto de nós estarmos a criar é o facto da nossa comunidade nos ir alimentando com ideias de conteúdo, nos ir alimentando com sugestões. Nós percebemos também como é que elas reagem aos diferentes tipos de conteúdos, que são coisas que nós não sabemos se não fizermos nada. E outra coisa que existe é quando nós começamos, nós temos, como temos mais liberdade, nós podemos ocupar espaços que estão vazios, porque às vezes nós pensamos, não, isto já está tudo ocupado, já não há mais espaço para mim, já está toda a gente a falar sobre isto, e o que pode acontecer é que, efetivamente, há criadores que eventualmente até estão a falar sobre o mesmo tópico que tu, mas que o fazem de uma maneira diferente, que o fazem num canal diferente, usam uma linguagem diferente, e tu tens então a possibilidade de ocupar esse espaço que por vezes pode ser suficientemente grande para justificar a tua presença lá. É outra das vantagens que tem o facto de nós sermos um newcomer, um iniciante, é que nós podemos então, porque temos essa liberdade de criar um espaço nosso, ou de ter um espaço livre para nós que outros criadores não estariam a ocupar, e isto também é algo que também deves pensar bem. Para finalizar, deves-te recordar que eu disse no início que no início não estávamos preparados, e deixa-me contar-te um segredo. No final, também não. A preparação é um processo contínuo, é um processo que nunca termina. Hoje as coisas estão de uma maneira, amanhã tudo muda. Há 2, 3 anos nós estávamos a falar como ter sucesso no TikTok. Hoje está quase toda a gente a falar sobre inteligência artificial. Daqui a 2 anos ou 3... não faço ideia do que é que está a falar. Se calhar estamos a falar de novo na questão da humanização. Por isso, isto é um processo interminável, a questão de estar preparado, e nunca vai acabar. Felizmente, porque também acho que é uma das belezas, digamos assim, de tudo isto, é nós irmos preparando, perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, ir adequando a nossa identidade àquilo que queremos falar. E tudo isto faz parte da beleza do processo da criação de conteúdo, que no fundo é aquilo que é um processo bonito, encantador, que apaixona muita gente. Por isso era o que nós tínhamos hoje para ti. Vamos por aqui uma música bonita final para... Era então isto que eu tinha para ti hoje. Não penses e não confundas o estar preparado em ficar preparado, ou seja, parares antes sequer de arrancar. Pensa que no início ninguém está preparado. Pensa também que há sempre espaço para mais alguém, e o facto de tu estás a começar dá-te maior liberdade. O público vai ser mais tolerante, digamos assim, com os teus erros, com as tuas falhas, e isso é bom. Vais descobrir a tua identidade ao iniciar, vais possivelmente encontrar o teu espaço, porque de certeza que há sempre um espaçozinho para ti que não está ocupado, e aí podes fazer toda a diferença. A preparação é um processo contínuo e interminável, e tens que ter consciência disso. E por fim, não te esqueças, se no início não estavas preparado, no final também não. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like, de subscrever o canal, de deixar o teu review na plataforma de podcast que estiveres a utilizar. Segue-me no Substack, tens aí o link na descrição do vídeo para o poderes fazer. Dá também uma vista de olho nas ferramentas recomendadas na descrição deste vídeo. Partilha comigo as tuas inquietudes, dúvidas, anseios. Voltarei num próximo episódio com mais dicas, sugestões, estratégias e sei lá eu que mais, para te ajudar numa carreira de criador exitosa. Despeço-me com amizade. Até o próximo episódio do Criador Contente. And that's all, folks.